Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje estamos de regresso com mais um Fogo e Fúria. Viva Alexandre! Viva Ruben! Alexandre, continuamos a falar sobre o julgamento de Donald Trump, um dos vários julgamentos de Donald Trump. Não, é só um até agora. Até agora, mas também não queiras. Não. Mas serão mais. Pode ser, pode não ser. Vamos ver. Como é que está a decorrer este julgamento, Alexandre? Ora, este é em Nova Iorque, mais propriamente em Manhattan, em que o Donald Trump é acusado de... Isto é conhecido como um caso relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma atriz de filmes pornográficos nos últimos dias da campanha presidencial de 2016. Mas, dito assim, pode levar as pessoas a crerem que se trata de um julgamento pelo pagamento a esta atriz e não é isso que acontece. O que está em causa aqui é uma acusação de falsificação de registros comerciais da empresa do Donald Trump. Portanto, segundo a acusação, o advogado dele na altura, Michael Cohen, pagou $130 mil a esta atriz, Stormy Daniels. Já falámos aqui tantas vezes desse caso que cada vez explicas melhor, Alexandre. Opa, pronto, olha, é assim, é a experiência. É a experiência, continua. $130 mil a esta atriz, a Stormy Daniels, para ela não revelar que tinha tido uma relação, um encontro sexual com Donald Trump em 2006, 10 anos antes. Isto, segundo a acusação, é um caso de interferência ilegal na campanha de 2016 por parte do Cohen, ele que até já foi julgado em 2018 por causa disso, o advogado Michael Cohen, porque ele estava a tentar encobrir uma informação que podia ser prejudicial para um dos candidatos, neste caso o Donald Trump. Portanto, não é o caso do pagamento em si, nem o caso do encontro sexual. Nem uma coisa nem outra são crimes em Nova Iorque, nem em lado nenhum no mundo civilizado e, portanto, não é isso que está em causa. Segundo a acusação, o Donald Trump depois, quando já estava na Casa Branca, e isto também não tem interesse para a questão, é só uma questão para nos situarmos, reembolsou o Michael Cohen daquele pagamento que ele fez à atriz em prestações, passou vários cheques ao longo de 2017. Segundo a acusação, esses cheques e esses pagamentos foram registados na empresa do Donald Trump como honorários normais do advogado e não eram, na realidade, eram para fazer um acordo com esta tal atriz Stormy Daniels. Isto é uma falsificação em Nova Iorque, o que poderia, na maioria dos casos, não é um crime, um crime de menor gravidade, e, portanto, poderia não ser, nem sequer levar o Donald Trump a ser julgado para ir para a cadeia, mas como a acusação está a tentar provar que este crime de falsificação foi cometido para esconder um outro crime, o tal de interferência ilegal na campanha, por ordem do Donald Trump, ele pode vir a ser, de facto, condenado a uma pena de prisão. O mais recente desenvolvimento, portanto, este julgamento começou a 15 de abril, segundo o juiz, ele na altura disse que esperava que o julgamento não demorasse mais do que 6 semanas. E portanto, vai acontecer para fins de maio. Sim, aquilo está bastante dentro do prazo, está mesmo dentro do prazo, o juiz tem acelerado e além de que, apesar de não haver sessões de julgamento às quartas, nem sábado e domingo, mas aquilo tem andado depressa, porquê? Porque a acusação tinha várias testemunhas importantes, que já vamos falar delas, incluindo a atriz Stormy Daniels e o advogado Michael Cohen, mas a defesa não tem assim grandes testemunhas, porque isto é um caso que é não é fácil de comprovar em tribunal a acusação específica, mas que o Donald Trump, ou que a atriz disse que teve um encontro sexual com o Donald Trump, é um facto, ela diz que sim. Donald Trump diz que não, mas isto também não interessa para o caso porque ele não está a ser acusado por causa disso. Está sim de encobrir o pagamento. Que ele tenha um encontro com a atriz ou não é irrelevante para aqui. Do lado da defesa não há assim muitas testemunhas porque o advogado Michael Cohen tem os registros e os recibos que a empresa passou, o diretor de um jornal nova-iorquino, um tabloide, o National Enquirer, também foi ouvido durante o julgamento e disse que tinha um acordo com o Donald Trump e com o Michael Cohen em 2015 e 2016 para tentar comprar histórias que pudessem ser prejudiciais para Donald Trump e para não as divulgar no jornal. E o próprio Michael Cohen também disse que recebeu ordens do Donald Trump para fazer estes pagamentos, etc. E depois há recibos e há conversas telefónicas e há gravações. A dificuldade daqui é a acusação conseguir demonstrar em tribunal
ou de outra forma, convencer os 12 jurados, que é isso que está aqui em causa, porque basta um não alinhar pela tese da acusação, não há condenação. Convencer estes 12 jurados que houve um momento em que o Donald Trump deu ordens ao Michael Cohen para ele fazer o pagamento antes da eleição, e depois uma prova também de que o Donald Trump esteve mesmo envolvido na fraude, quer dizer, em encobrir aquilo na sua empresa. Isto é feito através de documentos, mas depende muito também da credibilidade das testemunhas que estão a ser ouvidas no julgamento. E o Michael Cohen, que foi ouvido agora esta semana, disse que teve uma conversa com o Donald Trump na Casa Branca já, em que o Michael Cohen foi lá dizer-lhe qual é que era o plano do diretor financeiro da empresa de Trump para reembolsar o dinheiro, e que era claramente ilegal, que era uma fraude, e que o Donald Trump não se opôs, não disse nada. Disse, continuem. Portanto, se isto convencer os jurados com a documentação que há, o Donald Trump pode vir a ser condenado de facto por falsificação. Há alguma perspectiva nesse sentido, ou ainda é muito... Isto é, eu li uma definição há pouco tempo que é interessante, e adaptando aqui para o futebol do nosso país, é quase como se estivéssemos a ver um jogo de futebol em que uma equipa está completamente a dominar a outra, a jogar um futebol muito bonito, mas depois, quando essa equipa chega ao pé da baliza, a emissão é cortada. Portanto, nós sabemos que há uma equipa que está a dominar, que é a acusação, mas não sabemos qual é que vai ser o resultado final, porque depende, lá está, destes 12 jurados. Se um achar que não há provas suficientes para considerar o Trump culpado deste crime de falsificação, o julgamento poderá ter de ser repetido se o Ministério Público quiser voltar a deduzir uma acusação, vai ser difícil porque depende do número de jurados que se opuser, não é, para esta coisa. Agora, para que ele seja de facto considerado culpado, todos os 12 jurados têm de dizer que sim, senhor, ele é culpado. E depois, essa decisão pode eventualmente ser anunciada já na próxima semana ou nas próximas 2 semanas, mas se a decisão for uma culpabilidade do Trump, a condenação não vai ser anunciada logo, pois o juiz vai lá retirar-se para os seus aposentos e eventualmente um dia, quiçá daqui a uns dias, semanas, anunciará a pena, que pode ser no máximo de 4 anos de prisão, mas é muito difícil que ele seja condenado. Se for considerado culpado, condenado, é uma pena de prisão efetiva, porque como não tem antecedentes criminais, passará a ter depois disto se for condenado, mas até agora não tem, e não está em causa um crime violento, segundo as condenações em Nova Iorque, muito provavelmente será uma pena suspensa. Este, quer Donald Trump seja condenado, quer não, será certamente um dos temas do frente a frente, ou dos frente a frente, entre Donald Trump e Joe Biden. Nesta quarta-feira ficou confirmado a existência destes frente a frente na televisão. E Alexandre, isto é algo de novo na política dos Estados Unidos, ou nem por isso? Sim, quer dizer, haver debates entre candidatos à presidência, já o primeiro aconteceu em 1960, entre o Kennedy e o Nixon, mas é novo, principalmente, é novo nos últimos 30 anos, que estes debates sejam organizados diretamente pelas campanhas dos 2 principais candidatos. Desde 88 que há um grupo independente, a Comissão dos Debates Presidenciais, que tem representantes de vários partidos, 2 partidos principalmente, representantes não em exercício de funções, mas pessoas, eleitores e pessoas conhecidas dos 2 partidos, que se encarregam de organizar, de negociar com as operadoras de televisão, com os locais, etc. E as campanhas estão um bocadinho na segunda fila a assistir a estas coisas. A partir de 2020... os 2 lados, tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano, chatearam-se um bocadinho dessa passividade. Principalmente o Joe Biden chateou-se porque na altura, vamos lembrar que estávamos no auge da pandemia, não havia as regras de distanciamento, e o Donald Trump foi para o primeiro debate em outubro, no início de outubro de 2020. Descobriu-se depois, 3 dias depois de ter testado positivo à Covid,
e eles disseram que acusaram a organização de não ter obrigado o Trump a cumprir a usar a máscara e cumprir as regras de distanciamento, etc. E depois também porque lembramos que o Donald Trump tem continuado a ter aquela mania de falar por cima das outras pessoas, então como os organizadores não aceitaram desligar os microfones quando cada candidato acabava de falar, o Partido Democrata também ficou chateado com isso e disse que agora quer organizar as coisas diretamente com o Partido Republicano. O Partido Republicano também tem interesse que isso aconteça. E, portanto, o que aconteceu aqui de diferente foi que o Presidente dos Estados Unidos, o Biden, nesta quarta-feira, lançou o desafio. Obviamente que isto dá a entender que já estava mais do que combinado pelas representações dos dois partidos, não é? Da forma como aconteceu. O Joe Biden gravou uma mensagem em vídeo, publicou no YouTube, nas redes sociais, a desafiar o Trump para um debate, 2 debates, aliás, um em junho, portanto, já no próximo mês, e em princípio depois do dia 15, porque no dia 15 acaba uma cimeira do G7 em Itália, portanto, entre 15 e o fim do mês de junho, e depois em setembro, antes, até ao dia 20 de setembro, porque a partir do dia 20 de setembro alguns estados começam a autorizar a votação antecipada para a eleição presidencial já, portanto eles querem resolver isto antes da... Há aqui várias curiosidades. Uma é que se isso de facto se concretizar, porque agora os dois partidos vão negociar, as duas campanhas vão negociar os pormenores, que estações de televisão vão transmitir os debates, os locais, etc. E em que moldes é que o próprio debate serão feitos. O primeiro debate presidencial em junho, se acontecer, de facto vai acontecer ainda antes de tanto o Joe Biden como o Donald Trump serem os candidatos oficiais dos seus partidos à Casa Branca. Pelas convenções. Exatamente, porque oficialmente isso só acontece quando eles forem nomeados, certamente serão, mas de qualquer maneira já estamos aqui a ver uma vontade dos partidos de deixem lá isso das coisas, isso não interessa nada, e portanto vão querer debater já antes disso. E esta comissão dos debates presidenciais não vai ter nenhum papel na organização, o que é uma diferença em relação a desde 1988. Provavelmente essa comissão vai desaparecer. Provavelmente, isto é um golpe muito duro, a não ser que os próximos candidatos nas próximas eleições queiram retomar isso, mas em princípio estas coisas, eles já tinham marcado datas para 3 debates e para um debate entre os vice-presidentes em outubro e coisa, como é a época tradicional destes debates em ano de eleição, e os partidos, e o Biden e o Trump não querem saber nada disso, portanto essa comissão tem os dias, muito provavelmente tem os dias contados. Os debates certamente vão ser importantes para afinar as máquinas dos dois partidos e para esclarecer alguns eleitores indecisos. O que eu te pergunto é, neste momento, o que é que nos dizem estas sondagens de opinião nos Estados Unidos? Há já um líder destacado nas sondagens? Ou nem esta distância é muito difícil fazer essa avaliação. Para já, estes debates, por exemplo, o Donald Trump, nesta quarta-feira, quando aceitou o desafio do Joe Biden. Aliás, eu estava a dizer há pouco que parece tudo combinado porque a sequência dos acontecimentos, o Joe Biden divulgou a mensagem em vídeo, menos de uma hora depois o Donald Trump na rede dele, na Truth Social, veio aceitar e depois o Joe Biden usou aquela expressão de um filme do Clint Eastwood, não é? Make my day, não é? Que já queres debater, make my day, e depois o Donald Trump respondeu também com uma referência à cultura popular americana, daquele apresentador de combates de luta livre americana e de boxe, que é o Let's Get Ready to Rumble, não sei? Pronto, assim tudo muito folclórico. E estes debates, o Donald Trump não conseguiu resistir mais uma vez na resposta ao Biden a retratar o Biden como praticamente uma múmia, e portanto é que ele não vai ter hipótese nenhuma, ele está gaga e essas coisas todas. Isto é importante porque o Trump teve a mesma atitude nos debates presidenciais, nos dois, na eleição de 2020, e serve para pôr as expectativas muito em baixo. Portanto, basicamente o Biden o que teve de fazer e fez naquela altura em 2020 foi aparecer no debate e não se enganar muito. E, portanto, as pessoas ouviam o Trump dizer todos os dias que o Biden quase nem conseguia falar, desta vez disse que se calhar ele nem vai conseguir chegar ao local dos debates e vai tropeçar e não sei o quê. Esta gestão de expectativas pode ser má para o Donald Trump e boa para o Joe Biden. Em termos de sondagens, nesta altura, e isto é uma coisa que de facto deve preocupar o Partido Democrata e o Joe Biden, houve uma sondagem grande publicada pelo New York Times esta semana que diz que o Joe Biden continua atrás do Donald Trump em 5 de 6 estados que vão ser decisivos para a escolha do próximo presidente dos Estados Unidos. Nesses 5 estados, há alguns em que o Trump tem de facto uma vantagem de 6, 7 pontos percentuais, noutros é muito mais próximo.
Portanto, pode cair para um lado ou para o outro, mas chegamos a esta fase do campeonato e, de facto, é completamente impossível dizer quem é que vai vencer a próxima eleição presidencial, mas mais uma vez, alertamos que levaram muito a sério estas sondagens neste momento a 6 meses da eleição presidencial. Pode ser um erro, até porque as próprias sondagens, mesmo que ponham o Trump ligeiramente à frente, elas estão a dizer que ele está ligeiramente à frente e, portanto, a situação pode reverter e é isso que pode acontecer em novembro. Está feito por hoje, Alexandre. Muito bem, abraço até à próxima episódio. Tchau, tchau. Um abraço. O público fica no ouvido.